Então, pessoal, boa noite. A gente está começando a aula aqui de materiais para construção mecânica do dia 29/10/2021. Então, vamos iniciar aí as nossas atividades. Então, iniciando a nossa atividade aqui da aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui as unidades. Então, a unidade 3, praticamente nós liquidamos ela na aula passada. Tem um pedaço que a gente tem que falar dessa unidade, tá? E depois nós vamos caminhando aí para o final. Graças a Deus está acabando. Então, vamos lá, né? Cadê a aula? Aqui, a danada aqui. Aí eu vou pegar aqui, vou só pontuar aqui algumas situações. Não é o C agora, não. O C é daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó, na aula passada, nós trabalhamos todo esse contexto aqui, né? Isso aqui foi falado na aula passada. E nós vamos iniciar aqui na Austempera, que é a unidade 3.3. Aí, eu queria marcar com vocês, né, que no dia 12, né, então, eu vou avisar hoje e vou avisar semana que vem. No dia 12/11, eu vou ter um compromisso, então não vou poder dar aula. Mas vai ter aula? Vai, tá? Então, o dia 12/11, no dia... Até colocar aqui de uma vez. O que acontece? Dia 12/11, né, de 2021, eu vou gravar a aula e mandar para vocês, tá? Então, essa aula do dia 12/11 será uma revisão, porque estaremos na semana de prova, né? As provas vão começar aí, se não me falha a memória, na próxima semana, aqui do dia 15 ao dia 19, serão as provas. Se não for do dia 8 ao dia 12, as provas. Mas, aí no dia 12, a aula vai ser gravada. Deixa eu ver aqui no calendário, tá? Mas, nós temos um cronograma aqui, e nesse cronograma, esse calendário, né? Novembro, aí, 15 a 19, lançamento total da parcial do semestre. Então, isso aqui, nós já preenchemos essa etapa aqui, né? Aquela parcial de 1.500 pontos, nós já lançamos lá no sistema aqui, tá? Aí vem do dia 16, do dia 16 avaliação, acho que do dia 16, aqui, ó, do dia 16 ao dia 30, é a prova oficial. Então, deve ser aqui, ó. É nessa semana aqui, ó. Então, tá acabando, né? Então, no dia 12 de novembro aqui, pessoal, tá? Essa aula, ela será uma aula gravada, que eu vou deixar aí para vocês, tá? Para a gente tá... Aí é que eu tô meio perdido aqui, peraí. 4. Prazo limite para lançamento não do dia 7 ao dia 2º chamado de proficiência, lançamento de nossas avaliações, tema do período de aulas, 8 a 9, exame final, lançamento das notas do exame especial, 13 a 17, exame final. Então, aqui, ó, deve ser aqui, ó. Não, é lá no final, tô viajando aqui. É aqui, ó, começa aqui no dia 29, então, tranquilo, melhor ainda, tá? Mas, no dia 12, então, eu não vou dar aula ao vivo, eu vou gravar a aula e mandar para vocês, tá? Sem estresse.
Aí será uma aula gravada no dia 12 e vou deixar aí até um exercício aí que vocês farão. Não é um exercício avaliativo, mas é um exercício que vai contribuir para a formação do aluno, tá? Então, já pode agendar aí, ó, dia 12/11, a aula será gravada. Eu vou mandar o link para vocês antes da aula acontecer. E aí, vamos, já que nós acertamos essa situação de data aí, vamos para outra situação agora, que é a situação da nossa disciplina aqui. E aí nós vamos pegar o nosso livro texto aqui e vamos passar para o entendimento dele. Bom, na aula passada falamos vários nomes complicados, né? Tivemos várias sugestões de nome de filho aí que você pode dar no seu filho, né? E aí, cara, nós vamos aqui agora terminar a sessão 3, tá? Então, nós vamos fazer esse fechamento. Então, nós falamos aqui de recozimento, normalização, têmpera e revenimento, tá? E agora a gente vai falar de mar-têmpera, austêmpera e tratamento termoquímico. Lembrando que todos são tratamentos térmicos que devemos fazer no material para atingir as propriedades desejadas, né? Então, segue o jogo. Então, nesse momento aqui agora, vou pegar aqui uma situação, fizemos esse exercício, né? E aqui, exatamente na situação, mar-têmpera, austêmpera e tratamento termoquímico. Então, só para situar vocês aí, pessoal, nós estamos nessa página aqui. O aluno pode perceber que nós já fizemos uma prova oficial de 1.000 pontos, depois fizemos atividades valendo 1.000 pontos, e eu já lancei no sistema 1.500 pontos, né? Que é a parcial 2. Para fechar o semestre, está faltando, eu acho que vale 4.000, né? 4.000 pontos para o término do semestre. Então, vamos seguir o fluxo aí. Então, agora nós estamos falando da unidade 3.3, mar-têmpera, austêmpera e tratamentos termoquímicos. Então, vamos lá. Mar-têmpera. Operação de resfriamento do aço a temperatura de austenitização em um meio sal fundido e óleo com temperatura acima da temperatura de formação da martensita. Esses nomes maravilhosos que nós falamos na aula passada, né? Austenitização. Aí o cara sempre que você for estudar, um conselho que eu dou aqui para você que vai estudar essa disciplina, o que o cara tem que fazer? Gente, essa parte aqui para o engenheiro mecânico, isso aqui é fundamental, porque engenheiro mecânico é o tempo todo mexendo com material. Então, o cara, ele tem que estar em mente, né? Ele tem que ter na cabeça dele essa situação aqui, que nós vimos na aula 8, né? Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Não, está na aula 7. Ele tem que ver essa situação aqui o tempo todo. Esse gráfico aqui para nós, ele é o que há. Meu filho, vai. Aqui, ó, esse gráfico aqui. Então, nós iniciamos o texto e falamos que é acima da temperatura de austenitização. Então, a gente tem que ter, que aqui eu vou ter a minha austenita. Aí, Marcos, espera aí. Aqui, ó. Eu tenho que ter noção que quando eu faço o tratamento térmico, o material muda suas propriedades. Então, aqui eu vou ter a austenita, né? Aqui, ó. Então, acima da temperatura de austenitização. Quer dizer que você está trabalhando nesse campo aqui, ó. Então, vamos lá. Então, a mar-têmpera. Operação de resfriamento do aço. Temperatura de austenitização em um meio sal. Fundido, óleo, né?
com temperatura acima da temperatura de formação da martensita. Ok, né? Que também é uma propriedade. A martêmpera, qual que é o objetivo? Prevenir as grandes diferenças de temperaturas no núcleo, superfície durante o resfriamento. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: quando você faz o tratamento térmico de martêmpera, eu estou com o objetivo de ir resfriando o material lentamente, tá? E de forma homogênea, ou que eu tenho uma homogeneização na minha temperatura de resfriamento, ou seja, o núcleo e a superfície venham resfriando de maneira gradativa para não provocar grandes trincas no material. Formação uniforme de martensita através da seção da peça, reduzir tensões residuais, reduzir empenamento e distorção, reduzir risco de trinca. Por isso que você faz uma martêmpera. Então, tá aí, ó. Você tá lá em cima, na temperatura de austenitização. Então, você está nessa região aqui, sofre transformação, martensita, né? Então, é assim que funciona a sua martêmpera, ou seja, você vai obter um material já tratado termicamente e ele vai te dar as qualidades que você deseja da sua peça. Então, olha só, aqui ocorreu a transformação, aí você tem uma peça extremamente dura, que é a martensita, faz tipo um revenimento aqui, eleva a temperatura da peça, e aqui você vai de novo e dá uma baixada aí na temperatura e obtém aí a peça desejada. O diagrama tempo, transformador e temperatura, nós assistimos aqui, olha que legal, o que a gente vê aqui? A gente vê uma austenita aqui, a gente vê a perlita sendo formada aqui, aqui eu tenho a baianita, né, e início da transformação. Aí o aluno tem que ter em mente, pessoal, o seguinte, que esses nomes, tá? Eu estou mudando a estrutura do meu aço. E devido a essa mudança, eu estou provocando um material novo, eu estou trazendo material novo, com características superficiais melhores. Então, o que o AVA traz para nós? Na martêmpera, a homogeneização da temperatura da peça reduz sensivelmente o risco de formação de trincas e distorções. Olha aqui. Então, quando você faz isso aqui, ó, você evita que você tenha trincas e empenamentos na sua peça. O que não dispensa o revenimento. O que é o revenimento? É um tratamento térmico que você faz com o intuito de aliviar as tensões e, ao mesmo tempo que você alivia as tensões da sua peça, você vai criar uma estrutura homogênea, né? Além da martêmpera, outro tratamento térmico importante é a austêmpera, que é o tratamento isotérmico, que ocorre a transformação da austenita em baianita. Após ser submetida à austêmpera, o revenimento não é mais necessário. A austêmpera é o tratamento térmico que consiste no resfriamento rápido do metal até a temperatura baianítica. Então, o AVA traz para nós essa situação aqui, né? Então, eu tenho aqui a perlita, e depois eu vou ter aqui, eu tenho austenita mais perlita, depois eu tenho austenita mais baianita, tá? Aqui eu vou ter o meu tempo de início e final, né? Então, eu tenho aqui, exatamente nessa condição aqui, eu tenho a formação da minha substância. Não é substância, né? Da substância, não. Da superfície do meu material. Então, austêmpera. O que é austêmpera? Operação de resfriamento do aço a temperatura de austenitização em um meio com sal fundido ou óleo, a temperatura acima da transformação da martensita e permanecer tempo suficiente para completar a transformação estrutural. É como se você estivesse dando, né, colocando o material no meio, né, no forno, e você vai dar um tempo para que ocorra o movimento como é que chama?
ocorra o movimento aí atômico, né, para que as tensões sejam aliviadas. Nem todo aço pode ser austemperado, tá? Nem todo aço consegue passar por esse processo, exatamente por causa do tipo de material. Então, aqui, ó, austempera. Obter uma estrutura bainita, mais tenaz e propriedades semelhantes à da martensita revenida, reduzir tensões externas, maior tenacidade e dispensa o revenimento. Então, aqui, ó, olha que coisa interessante aqui, ó. Aqui, na austempera, eu consigo uma bainita nucleada no contorno de grão austenítico e cresce em forma de um feixe de agulhas paralelas. Aí, gente, olha só, o que essas fotos trazem para nós? É como se eu estivesse pegando metal, analisando ele microscopicamente, e aí eu enxergo que a minha estrutura superficial do material, ela sofre essa mudança. Eu saio dessa característica aqui e vou para essa característica aqui. Então, bainita produzido para austempera em banho de sal a 250 graus. Aí ele atacou com ácido nítrico, né? Para refletir isso aqui para nós. Agora, aqui é a baianita produzida para austempera em banho de chumbo a 400 graus. O ataque nítrico, né, com ácido nítrico, para fazer a revelação. Então, tá aí a mudança na estrutura que nós temos, né? Então, eu tenho aqui um gráfico em que nós temos uma martempera e uma austempera, né? E processos para evitar exatamente trincas e distorções na peça. Então, aqui, já na seção, é importante o aluno observar que nós estamos na seção 3.3, né? Caminhando aí para a seção 4, né? E aí nós fizemos aqueles exercícios valendo 1.500 pontos, né? Então, vamos lá. Na martempera, a homogeneização da temperatura da peça reduz sensivelmente o risco de formação de trincas e distorções. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um processo de tratamento térmico que eu estou buscando uma melhor estrutura superficial do aço, tá? Então, o que ele fala, né? Então, com esse tratamento da martempera, a homogeneização da temperatura da peça reduz sensivelmente o risco de formação de trincas e distorções, o que não dispensa o revenimento. Além da martempera, outro tratamento térmico importante é a austempera, que é um tratamento isotérmico em que ocorre a transformação da austenita em baianita. Pessoal, o que é? Esses nomes que a gente está colocando, tá, gente, são, primeiro, o nome do tratamento e depois qual tipo de estrutura que nós vamos ter. Após se submetido à austempera, o revenimento não é mais necessário. A austempera é o tratamento térmico que consiste no resfriamento rápido do metal até a temperatura de transformação baianítica. Em algumas aplicações, os tratamentos térmicos não são indicados, pois altera a microestrutura e propriedade de toda a peça ou aço. Muitas vezes, são desejadas apenas alterações das propriedades superficiais das peças. Então, eu estou fazendo essa leitura para mostrar que esse texto ele está no AVA para vocês, tá? E fazer esse bem bolado aí com vocês para a gente conversar sobre a superfície com a superfície da peça, como que ela pode ser mudada através de tratamentos térmicos. E essa mudança a gente faz exatamente para garantir uma peça com as características estruturais que a gente deseja. Normalmente, esses tratamentos são utilizados quando é desejada a combinação de uma superfície com elevada resistência ao desgaste e núcleo tenaz. Então, engrenagens, pinos móveis e eixos de comando são exemplos de aplicações que requerem essa combinação. Que combinação? O que é uma engrenagem? Se você pegar uma engrenagem, você quer um dente duro e o meio dela tem que ser, ele não pode ser duro, né? Ele tem que ser mais maleável, mais dúctil, não é isso? Então, quando você quer essa combinação na peça, né?
aonde que você quer esses dois, essas situações, uma parte dura, né? Uma parte resistente ao desgaste e a outra um núcleo tenaz, você faz esse tipo de tratamento. Na maioria dos tratamentos termoquímicos é utilizada a adição de carbono e ou nitrogênio para modificar as propriedades metais. Então, aqui, olha o texto, né? O que nós falamos anteriormente aqui? Ó. O texto, né? Aqui a gente aborda uma situação de mar têmpera, austêmpera, formação de nova estrutura. Já na segunda parte do texto, ele fala assim, ô amiguinho, às vezes os tratamentos térmicos não são indicados, pois a microestrutura e as propriedades muda tudo. Então, o que você tem que fazer? São desejadas apenas alterações superficiais. Eu não quero mudar dentro da peça, eu só quero mudar a superfície da peça. Nessa situação, a gente indica o tratamento termoquímico, que tem o objetivo de modificar apenas propriedades superficiais. Beleza. Então, aqui agora, nós vamos mostrar para vocês um tratamento termoquímico. Um tratamento que nós temos aqui é a nossa cementação. O que é a cementação? Ela consiste em aumentar o teor de carbono na superfície do material, mantendo-se o núcleo dúctil. Opa, se eu aumento o teor de carbono, eu passo a ser um material mais duro, né? Consiste no aquecimento e manutenção do material a altas temperaturas em atmosfera rica em carbono, meio sólido, líquido ou gasoso, ocorrendo a difusão do carbono na superfície dentro da peça, né? No centro da peça. Então, o que é isso? Eu pego a peça que eu tenho lá qualquer, né? Quando eu faço a cementação, coloco essa peça no forno em uma atmosfera rica em carbono. Esse carbono vai depositar na superfície da peça, tornando ela uma peça mais dura, né? A cementação sólida, gente, isso aqui é tratamento termoquímico. A cementação sólida é o processo mais antigo de cementação existente e consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada. Ou seja, o que acontece? Quando você eleva o metal a uma temperatura muito alta, né? O que acontece? A superfície, ela vai dilatar, né? Então, a superfície do material, ela dilata. Quando essa superfície dilata e você está numa atmosfera carregada de carbono, esse carbono vai depositar na estrutura, tá? A utilização de sementes sólidos, como carvão de madeira moída e carbonatos, que atuam como catalisadores, aumentando a proporção de CO e dióxido de carbono. Porém, na cementação sólida, é praticamente impossível manter o controle dos resultados, podendo ocorrer a cementação excessiva, o que pode acarretar a formação de trincas e escamação da camada cementada. Normalmente, após a cimentação sólida, é necessário submeter o metal a um tratamento térmico posterior com normalização para refinar o grão. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um tratamento termoquímico de cementação. Nós estamos colocando o material num forno, aonde esse forno ele é carregado de monóxido de carbono e dióxido de carbono, tá? Só que a gente não mantém o controle da quantidade de carbono que vai ser depositada na superfície do material. Por isso que depois, se ficar muito duro, se der muita escama, nós temos que fazer aí, para refinar, uma normalização no material. Cimentação. Materiais para cimentação. Aços com teor de carbono até 0,2%, podendo o material possuir uma composição de manganês, alumínio, vanádio, silício, níquel, cromo. Esses últimos com a finalidade de facilitar a têmpera. Temperatura, você vai trabalhar aí com 850 a 1000 graus.
Beleza. Profundidade de cementação. Varia com a temperatura de tratamento e o tempo de permanência a essa temperatura pode variar, né? Então, olha só. A profundidade da cementação, o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando o seguinte, olha, eu tenho uma peça, essa peça vai ser cimentada, ela vai passar por um tratamento termoquímico, no qual ela vai, eu quero aumentar a quantidade de carbono na superfície dessa peça. Então, você vai introduzir essa peça em uma atmosfera, num forno, com bastante CO, monóxido de carbono ou dióxido de carbono. O que acontece? Você pode superficialmente ter só uma camada aqui, né? E a quantidade, a profundidade que o carbono vai atingir vai depender da permanência que você vai deixar sua peça sendo cimentada. É importante observar que quem trabalha com usinagem aí, né? Você tem aquelas pastilhas de usinagem, né? É importante que aquelas... por que eu estou tratando desse assunto aqui? Quando você tem uma pastilha de usinagem, que são aquelas pastilhas que a gente vai usar para usinar, o material, ele possui uma camada que é do material... ele possui uma camada de material especial para ficar mais duro que o material que ele vai usinar, né? Então, isso é importante. Então, quando a gente fala o seguinte, quando eu faço uma cementação, eu estou falando de 3 milímetros de camada do material que nós vamos criar, né? Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de... Você vai recobrir apenas 3 milímetros. Você pode recobrir, ele pode ficar mais duro, de 0,01 até 3 milímetros. Então, se você está recobrindo o material para ele ficar mais duro, né, enchendo ele de carbono, não quer dizer que o material todo vai ficar, e você está fazendo uma cementação termoquímica, é importante observar que você está fazendo na superfície do material. E nessa superfície do material pode ser cimentado até 3 milímetros. A cementação parcial. Uma cobertura de cobre depositada eletroliticamente possibilita a cementação das partes não cobertas. Essa palavrinha eletroliticamente significa eletrose, significa que você vai colocar o material, né? Vai arrancar o cobre de um lado e esse cobre vai depositar na chapa, né? É uma eletrólise, né? Ou seja, você vai criar dois polos. Você vai criar aqui, ó, um polo, né? Então, o que é eletrólise? Vai passar, né? Corrente nesse sentido aqui. Então, você vai arrancar material do cobre aqui e ele vai depositar no material que você deseja. Então, isso aqui é uma cementação parcial. Bom, resfriamento. Em geral, as peças são resfriadas no ar. Então, se eu faço uma cementação, tá? Então, coloquei no forno, coloquei numa atmosfera com monóxido de carbono, vou tirar essa peça lá de dentro e ela vai resfriar na atmosfera. O tratamento posterior, por que a gente faz esse tratamento posterior? O objetivo desse tratamento posterior é justamente acertar a peça, não deixar pontos de acúmulo de tensões na peça após o depósito de carbono, né? Então, o que acontece? Você pegou uma peça qualquer lá e fez... Então, vamos supor, nós temos uma peça qualquer aqui e fizemos nessa peça aqui o processo de cementação termoquímica. Então, essa peça foi para dentro do forno, em uma atmosfera com monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Ela ficou um tempo lá dentro
E aí eu verifico que a superfície dela teve uma deposição de 3 milímetros, né, de carbono aqui. Então, o que você faz? Para isso ficar uniforme, faremos um outro tratamento térmico, que é a nossa normalização, né? E a normalização têmpera de acordo com a constituição da parte periférica, ou seja, nós vamos acertar de tal forma que a gente tem uma distribuição mais uniforme da quantidade de carbono na superfície da peça. Então, outro tratamento. Então, nós falamos da cementação. Agora, nós vamos falar da nitretação, que consiste na difusão do nitrogênio. Consiste na difusão do nitrogênio em temperaturas relativamente baixas. Então, olha só. Eu estou depositando o nitrogênio aqui a temperaturas baixas, com formação de camada rica em nitretos próximo à superfície da peça, comumente conhecida como camada branca. Ok. As camadas obtidas pela nitretação são menos espessas que as obtidas pela cementação e apresentam um resultado com menores distorções. Ok. Aí, o objetivo aqui que o aluno tem que perceber, pessoal, é o seguinte. O cara olha para essa foto aqui e fala, não, mas o que é isso? Isso aqui é o seguinte. A peça é esse pedaço aqui. Isso aqui que é a peça. E esse pedacinho aqui, ó, é a camada que foi depositada na peça, é o nitreto. A peça, né, digamos assim, o substrato, ele está aqui embaixo. Aqui, ó, ele está aqui embaixo. Aí eu fiz um processo de deposição e eu aumentei essa camada aqui no material. É como se fosse a cobertura do bolo, né? Então, aqui, ó. Vamos lá. As camadas abaixo obtidas pela nitretação são menos espessas que as obtidas pela cementação. Olha só, a cementação você vai colocar uma quantidade de carbono na superfície, podendo chegar até 3 milímetros. Já no caso aqui da nitretação, né, que é a difusão de nitrogênio no material, você vai obter camadas menos espessas, né? A figura, né, apresenta a micrografia de camadas nitretadas do aço AISI H10, em que é possível observar a camada composta, os nitretos precipitados e a camada de difusão após a nitretação em banho de sal. Olha só, aí nós já começamos. Então, aí vem o primeiro exercício aí, sem medo de errar, tá? Então, bom, quando se realiza o ensaio de extração, podem ocorrer duas deformações. Assinale quais são elas, na sequência em que os fenômenos ocorrem no material. Então, eu estou pegando uma peça, né? Então, qual que é a proposição do exercício? Eu pego uma peça e faço um ensaio de extração. Dois fenômenos acontecem. Quais são os fenômenos que acontecem? Basicamente, primeiro é uma deformação elástica e depois é uma deformação plástica. Aí, a gente volta àquela questão novamente. O material, quando é um material dúctil, geralmente ele vai apresentar esse gráfico aqui. Aqui é a tensão, aqui é a minha deformação. Essa região aqui é uma região elástica. Essa região aqui é uma região plástica. As deformações que ocorrem nessa região aqui, se eu tirar a força, volta ao estado normal. E as deformações que ocorrem na região plástica são deformações permanentes. Outra situação aqui são deformações permanentes.
Então, vamos lá. Seguindo o fluxo aí, né? Vamos ver. Então, eu já até marquei aí, né? Vamos desmarcar aí, hein? Os tratamentos térmicos são utilizados para promover alterações microestruturais dos aços ou para aliviar, eliminar a superposição da transformação martensítica e das tensões térmicas. A sinalha alternativa, que apresenta o nome tratamento térmico, que possui estágio de homogeneização da temperatura da peça antes do início da transformação martensítica. E aí é a martêmpera, que a gente acabou de observar. Aí vamos lá. Aí nós temos esse exercício aí. Então, vamos dar uma lida nesse exercício aí. Lendo esse exercício. Então, vamos analisar aí a situação proposta, né? Esse exercício aqui, né, ele fala aqui, ó, em algumas aplicações, os tratamentos térmicos não são indicados, pois altera a microestrutura e as propriedades de toda a peça ou aço. Lembrando que isso aqui são exercícios do AVA, tá? Então, nessas situações, são indicados os tratamentos termoquímicos, que têm por objetivo modificar as propriedades superficiais do aço. Então, se você não pode fazer um tratamento térmico convencional, parte para o termoquímico, né? Então, ele fala o seguinte: com base nesse contexto, são dadas as afirmações a seguir. 1. Nos tratamentos termoquímicos, o carbono e o nitrogênio atuam como solutos intersticiais e se difundem com elevada rapidez do ácido. Sim, está no texto. A formação da microestrutura resultando da sedimentação depende de dois fatores: composição química e da velocidade do resfriamento. Sim, porque até mesmo o gráfico chama tempo, temperatura, transformação. O tratamento térmico, seja ele tratamento térmico convencional ou um tratamento termoquímico, né? Aquele tempo de resfriamento, aquela temperatura que o aço é submetido, as condições atmosféricas do forno, né? Então, isso tudo aí vai influenciar no tipo de superfície que você vai obter. A nitretação consiste na difusão de nitrogênio em temperaturas relativamente baixas, com a formação de uma camada rica em nitretos próxima à superfície. Aí, gente, o que a gente está falando aqui no caso, tanto da cementação quanto da... Aí o cara vai falar assim, professor, mas a gente vai fazer isso e tal, qual é o objetivo? O aluno tem que ter em mente o seguinte, velho, eu tenho uma peça aqui, isso aqui é o substrato, tá, gente? Isso aqui é o substrato, isso aqui é a base da peça. Então, a sua peça está aqui, cara. Ô, Gabi, peraí.
Então, aqui, ó, a sua peça, ela está aqui, certo? Está aqui a sua peça. E aí você faz um tratamento termoquímico nela, né? E aqui você vai depositar uma camada do material nela. Mas isso aqui está exagerado. Isso aqui nós estamos falando de milésimos, tá? Você deposita uma camada do material em cima dessa peça aqui, no substrato, né? Então, você vai fazer essa deposição do material aqui, tá? Então, essa camada aqui, ó, é que a gente está falando que é a cementação, né? Que no caso aqui é a nitretação. Você vai colocar uma camada de nitrogênio aqui, a fim de garantir melhores propriedades para a peça em relação, por exemplo, ao desgaste, né? Você vai aumentar essa dureza da peça aí. Antigamente, quem tinha bicicleta usava muito cromar, né? Mas o que é cromar? Era uma tinta eletrostática, né, que adere na superfície do metal. Mas não tinha função estrutural nenhuma, era só questão de pintar mesmo. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que aquela camada do cromo depositado no garfo era milésimos, né? É igual aqui, ó, o tratamento termoquímico que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo uma deposição de material, só que é o cabelinho de pulga, né? Muito pequeno. Então, vamos lá, né? Aí aqui tem essa outra questão aqui, né? E é interessante que eu já deixo tudo pronto para vocês. Então, aqui, ó, ele pede, né? A cementação sólida consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada. Aí, eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte: quando está quente, tá? Quando você esquenta a peça, quando você eleva a temperatura, o cara tem que lembrar o seguinte: os grãos, né? O material vai dilatar. Então, pensa que o material dilata. Quando o material dilata, é mais fácil você depositar substância na superfície do material. Então, aqui, ó. A cementação sólida consiste no aquecimento do metal acima da zona crítica, na qual a solubilidade do carbono no aço é elevada. E a utilização de cementos sólidos, como carvão de madeira moído e carbonatos, que atuam como catalisadores, aumentando a proporção de monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, se eu tenho uma peça e eu desejo aumentar a quantidade de carbono dentro dessa peça, né? Mas dentro não, mas na superfície, o que eu faço? Isso aqui é um processo de cementação sólida, eu aqueço a peça no forno e coloco lá dentro, né, o dióxido de carbono, né, que é os cementos sólidos que a gente fala. É interessante observar que essa cementação sólida aí, ela vai aumentar a quantidade de carbono na superfície do material. Não temos controle sobre a quantidade, ou seja, sobre a dureza do material. Aí, o que tu, cara de tatu, tem que fazer? Você tem que fazer uma normalização para diminuir a possibilidade de trinca e deixar a sua peça toda homogênea. Siga meus bons. Então, com isso, nós terminamos a unidade 3.3. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que, então, no dia 12, tá? Não esquece não, viu, pessoal? No dia 12, não teremos aula ao vivo. Eu vou deixar a aula gravada, tá? Eu vou passar uma aula gravada para vocês, e aí o aluno assiste a minha aulinha, e eu vou deixar uns exercícios que não valerão pontos, tá? Mas que é um exercício interessante aí que nós vamos deixar. É interessante observar também que eu deixo alguns vídeos aqui para o aluno estar assistindo, beleza? E eu deixei uma atividade lá e algumas pessoas não fizeram a atividade, né? Mas o cara tem que fazer a atividade porque senão ele vai ficar sem ponto.
Agora, se ele não quer fazer isso, se ele quer ficar sem ponto, no problema. Então, os alunos, Darlene Carolina, Jean Paulo, Liliane, Marcos Ronaldo, Wednesday, né? Melo de Jesus, Wednesday. Esses caras não fizeram a atividade valendo 1.500 pontos, né? Os demais alunos que fizeram, eu já lancei, o cara pode até ver no portal dele lá a atividade lançada. Então, é complicado, porque nós estamos no final do semestre e agora não tem repescagem não, cara. Não tem como ficar lançando não, porque o sistema vai fechar. Então, vamos lá. Materiais de construção mecânica, né? Unidade 4. Aí, aqui na unidade 4, a gente tem conformação de materiais, né? Aí, vamos pegar o AVA aqui. Aqui, ó. Aí, gente, olha só. Vamos fazer aqui um recordar e viver. Nós matamos a unidade 3 e estamos caminhando para a unidade 4, tá? Aí, nós vamos começar a falar aqui, ó, de conformação a quente, tá? Então, aqueles nomes complicados lá, depois o aluno tem que pegar e dar uma olhada, né? Ver lá todos os significados. E lembrem-se de dia 12/11, aula será gravada, tá? Eu tenho um compromisso, eu vou deixar uma aula e um exercício que o aluno deverá fazer, mas esse exercício não vai valer ponto, não. É só para o cara dar uma treinada. Então, vamos lá, conformação a quente. Bora, unidade 4.1. Então, olha só. Aquele filme Conan, o Bárbaro, né? O cara forjando a espada do Conan é muito interessante, né? Então, olha só o que a gente vê aqui, ó. Quando a gente fala em conformação, né? Eu tenho aqui, ó, a conformação, e aqui eu tenho uma bigorna, né? O material tá quente e o cara dando uma martelada aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo uma conformação no material. O aço quente é mais fácil de você ir conformando ele do jeito que você quer. O histórico, né? A conformação foi o primeiro método para obtenção de formas úteis, né? A fabricação artesanal de espada por forjamento, ou seja, esquentava o metal e ia batendo, você ia forjando, você ia conformando o material. Peraí, só um pouquinho, só ver uma situação. Então, vamos lá, né? Então, aqui eu tenho a conformação, tá? Então, o cara está fazendo a espada aí, ele está conformando o material. Ele esquenta o material e faz a conformação. Então, aqui, ó. Observava-se que as lâminas de espadas exaustivamente deformadas ficavam mais fortes que as pouco deformadas. Hoje sabemos que esse resultado é alcançado devido ao refino de grão e ao próprio direcionamento estrutural, além da redução das impurezas e encruamento. Sabe o que eu estou falando? Nós estamos falando o seguinte, cara. Quanto mais batia na espada, quanto mais se conformava a espada, mais resistente ela era, né?
E aí, eu volto nessa figura aqui, que é muito interessante, essa figura aqui, que a gente trabalha lá atrás, né? Que a gente trabalhou, cadê ela, hein? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Por quê? Quanto mais batia na espada, o grão do aço, né? Ou seja, você saía de uma estrutura assim e você ia dando as cacetadas lá na espada, lembrando que ela estava quente, né, gente? Você estava quente e tim, ia batendo. Então, você ia saindo de uma estrutura com um grão desse tamanho, refinando, e chegava nessa estrutura aqui, ó. E isso aqui ia dar maior resistência ao material, tá? Você teria um material melhor, de maior qualidade. Por isso que os ferreiros, né, falavam, esse ferreiro é bom. Quer dizer, o cara batia lá na espadinha, ó. Então, aqui, ó. Por quê? Você tinha um refino do grão e estruturalmente você tirava as impurezas do material, né? E você meio que fazia uma conformação, né? Você direcionava, aliviava todas as tensões do material, né? Aí está aí o forjamento. A operação de conformação mecânica para dar forma aos metais através de martelamento ou esforço de compressão, tendendo a fazer o material assumir o contorno da ferramenta conformada, chamada de matriz ou estampa. Ou seja, isso aqui é uma prensa, né? É uma prensa hidráulica. Esse trem vai bater aqui, e vai conformar esse material aqui de acordo com o que você quer, tá? Então, vamos lá. Muitas técnicas são utilizadas simultaneamente da forma e fortalecer os metais que trabalham a frio, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos fazendo um forjamento, tá? Só que aqui nós estamos fazendo, a gente pode fazer esse forjamento através de todas essas operações que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o que essas operações que eu trago aqui para vocês, tá? Aqui, ó, elas mostram para a gente que eu posso trabalhar um material, tá? Então, por exemplo, vou fazer um pastel, né? Você vai pegar uma chapa de aço, você vai fazer uma laminação, você pode fazer uma extrusão, tá? Você pode fazer um embutimento profundo, você pega a chapa de aço, bate a prensa aqui e faz o embutimento. As portas dos carros de hoje, né? Então, você pega, por exemplo, um carro da década de 80, né? Então, vamos lá, vamos pegar lá o famoso Opala da década de 80, um Opala 1980. Bom, você pega um Opala da 1980, você tem uma chapa mais grossa, né? Mas por que a chapa era mais grossa? Porque o processo de fabricação não permitia chapas finas, né? Ou seja, nós não tínhamos tecnologia para obter chapas mais finas, tá? E se você observar os carros de 1980, os carros, né? O que acontece? Eram carros que eles não tinham curva. Professor, o que você está falando? Você pega os carros de hoje, o design, né? Os carros apresentam quina viva nas portas, né? Você apresentam chapas finas, né? Ou seja, mas a conformação da época não permitia obter materiais obter você ter uma trabalhabilidade nas chapas para você obter designs, né, mais com curvas, com quinas vivas, né? Porque hoje você pega a chapa de um carro, ela é extremamente fina, né? Os carros atuais possuem chapas extremamente finas. Isso permite ao automóvel ter um peso reduzidíssimo. E aí, se o peso é reduzido, você ganha em consumo de combustível.
Então, fala assim, o card antigamente era melhor. Era nada. Bom é hoje. Por quê? A chapa hoje ela é mais fina, o que garante um peso menor no automóvel e um consumo de combustível menor, tá? Você repara nas chapas de hoje, né, que você consegue trabalhar elas melhor, as chapas de forma melhor, de tal forma que você tem desenhos mais com linhas, né, mais arredondadas, né? Você tem carros, você pode fazer de qualquer jeito, porque a tecnologia permite a gente trabalhar a chapa, né? Antigamente não, era tudo quadradão, né, cara? Era quadrado e aquela chapa grossa, né? Então são projetos extremamente ultrapassados, né? Hoje, com a tecnologia, né, que vem da engenharia de materiais, a gente consegue trabalhar, ter chapas mais finas, né? E nós temos aqui, por exemplo, o processo de extrusão, né? Nós temos o processo de estiramento, nós temos o processo de embutimento profundo, trefilação e laminação. Então, vamos seguir o fluxo aí, tá? Aqui tem um filme aqui que o cara pode ver depois, né? E a laminação mecânica, né? Então, na laminação mecânica, olha que interessante esse processo aqui, o laminador. Você entra com uma chapa de 10 milímetros, então isso aqui é o tamanho da chapa, a espessura da chapa de 10 milímetros. Ela passa pelo rolo 1, então de 10, essa chapa vai para 5, e de 5 ela vai para 1,6. Mas isso só é possível graças à engenharia de material, que ela vai explicar para a gente a seguinte situação, tá? Ou seja, o material, a liga metálica, permite essa trabalhabilidade na chapa de aço. Eu consigo reduzir ela, né? Aqui, ó. E aqui é interessante aqui, ó, essa laminação, porque aqui eu tenho um rolo, né? E olha aqui, ó, o esquema aqui mostra para nós exatamente uma chapa com essa espessura aqui, e na hora que ela é laminada no laminador, né? Olha o que acontece com o grão aqui, ó. Ele vira essa... É claro, né? Aqui você vai puxar a chapa, você vai empurrar ela. É como se estivesse fazendo uma massa de pastel, né? Você vai ter essa situação aí. Bom, então a laminação nós temos as placas, né? Aí a gente tem os blocos, os tarugos. Então, o que é? O que eu estou falando aqui? A partir da laminação, né? Você pode obter vários perfis, tá? Barras, tubos, isso tudo aqui é feito através do processo aí que nós podemos fazer com as chapas. Então, gente, tem vários vídeos no YouTube que é interessante o cara ver como é que faz, né? Até mesmo porque quem trabalha muito com isso é um engenheiro mecânico, tá? Aí nós vamos ter aqui o forjamento. Aí o forjamento, ele pode ser em matriz aberta, tá? Ou ele pode ser em matriz fechada, né? O forjamento aí. O que é o forjamento? Né? Você pega o tarugo, né? Você pega a peça. Eu coloquei até um vídeo aqui, mas eu não estou passando vídeo nas minhas aulas. Por que eu não estou passando? Porque o vídeo fica ruim para o aluno, né? Às vezes o aluno não tem uma internet legal, não fica legal para ele ver. Então, eu estou recomendando o aluno depois entrar no YouTube e ver esse processo de laminação, trefilação, né? O embutimento, né? Tem um vídeo que mostra que isso aqui é muito legal. Então, aqui eu estou forjando. Aqui, ó. Eu quero fazer esse pino aqui. Então, ele entra na minha matriz, faz a punção aqui, e aí eu obtenho esse pino aqui. Posteriormente, esse pino vai passar por um tratamento térmico, e eu tenho que tirar essa rebarba aqui. Interessante observar aqui também, pessoal, aqui, ó, eu fazendo a minha biela, né? Então, olha que bacana eu fazendo a minha biela.
eu coloco a chapa, né? Eu vou colocar aqui uma chapa dentro de um molde, né? Dentro do molde lá, né? Coloco essa chapa dentro do molde, aí vou fechar aqui, e aí vai conformando o material até ele chegar nessa situação aqui, até chegar na minha biela. Bom, então aqui, ó, aqui eu estou mostrando para vocês outra situação de forjamento, né? Então aqui, ó, pega o material, entra na matriz, né? E aqui você vai forjando o material, ele vai se conformando até chegar na peça desejada. Bom, por que forjar? Né? Então, aqui, ó, rosca produzida por forjamento e a rosca produzida usinada, né? Quando você... Aqui, ó, e é interessante observar. Isso aqui é muito legal, né, cara? Porque, olha só, quando ela é usinada, você vê isso aqui, ó, na rosca, né? Isso aqui para quebrar, beleza. Agora, quando ela é forjada, olha que bonitinho que ela fica toda homogênea, né? Então, aqui, ó, beleza. Alguns defeitos podem ocorrer durante a conformação a quente de peças, como trincas e dobras. Caso não sejam corretamente identificados e removidos, esses erros dão origem a defeitos na peça acabada durante o tratamento tempo subsequente ou durante sua utilização. Outro problema encontrado na conformação a quente é o superaquecimento do material. A utilização de temperaturas elevadas no início da conformação a quente, com a combinação de segregações, pode resultar em um aquecimento próximo à superfície da linha de sólidos. Assim, o material submetido a essa temperatura, em geral, não recuperável. Adicionalmente, o superaquecimento favorece a oxidação e acelera a contaminação do material com outros elementos, dependendo do combustível utilizado no forno. Quando, durante o trabalho a quente, ocorre a fusão e a oxidação dos contornos de grãos austeníticos, o material é chamado de queimado, né, burned, e torna-se sucata, sem problemas, sem possibilidade de recuperação. O que ele está falando? Ele está falando que quando você vai forjar um material, você tem que ficar atento à questão do superaquecimento, né? Porque se o material passar do ponto, atingir uma temperatura muito alta para ser forjado, cara, vai acontecer a seguinte situação: o material vai perder a característica mecânica dele. E se ele perder essa característica mecânica, tá? Você não vai ter como, na hora que você for usar o material, né? Aquela peça que você forjou, né? Ela poderá quebrar, porque você queimou o material, teve um superaquecimento. O superaquecimento é observado na conformação a quente por diversos fenômenos, como dissolução e reprecipitação de sulfetos de manganês, reprecipitação de sulfetos em contornos de grãos austeníticos, causa a fragilidade do material. Nos ácidos hipereutetóicos, aí o que é um ácido hipereutetóico? É excesso de carbono. O superaquecimento causa dissolução e reprecipitação em redes carbonetas estáveis termodinamicamente. Isto é, dificilmente esses carbonetos reprecipitados são solúveis, o que diminui a trabalhabilidade do material. Ou seja, se eu vou forjar o material, eu tenho que prestar atenção na temperatura para que o material não perca suas características. Olha que peças maravilhosas forjadas. Pessoal, vamos dar um tempo aqui de 10 minutinhos só para a gente tomar uma água aí rapidinho. 10 minutos aí. 8h20 a gente volta aí. Tranquilo, professor.
Vamos lá. Eu estava vendo aqui, a matéria está tranquila, né? Então, eu vou programar para semana que vem, fazer uma revisão aí da aula passada, e porque aqui já dá para a gente acabar, né? O capítulo 4, né? O quarto capítulo. Então, vamos, porque aqui a gente já está falando de conformação a quente, trabalha a frio, né? Então, a gente vai acabar esses slides aqui. E aí, semana que vem, a gente termina as aulas, né? Termina aí o capítulo 3 e 4 e faz aí. E aí vai ser bom que a gente vai poder tirar algumas dúvidas aí e aprofundar em alguns assuntos. Então, aqui nós temos alguns produtos aí do forjamento, né? É interessante. Deixa eu ver se eu liguei o microfone aqui. Olha só que produto bacana do forjamento aqui, né? Olha só, tem um vídeo no YouTube, o YouTube tem isso tudo aí, né? Fazendo, cara, essa árvore de manivela aqui, né? Fazendo essa árvore aqui, mas é muito interessante, né? Porque depois que ela sai daqui, ela tem uma série de outras etapas, né? E é feito forjamento. Ela tem tratamento térmico, né? E só para lembrar, isso aqui vai lá É isso aqui que a biela conecta, não vira brequinho aqui, que ela conecta o pistão e aí isso aqui vai ficar girando e mandando, que vai converter, né? A energia que é dada pela gasolina, né? Em energia mecânica. Então, você tem aqui a árvore de manivela, né? Como que ela é feita. Então, tem um vídeo no YouTube mostrando exatamente isso. É muito legal. Então, aqui, ó. Conformação a quente. A fabricação de peças e componentes metálicos envolve a utilização de processos dos quais os metais são submetidos à conformação mecânica e, assim, ocorre mudança de sua forma, de suas dimensões e de sua estrutura em diversas escalas. Em outras palavras, os processos de conformação dos metais são aqueles que modificam a forma inicial de um corpo metálico para uma nova forma definida. Gente, isso aqui é muito legal, porque olha só, você pega um material nessa condição aqui, ó, material nessa condição, e vai conformando ele, né? Então, você vai pegar ele nessa condição aqui, você vai conformando ele até chegar aqui. É interessante observar que o material usado, né? Aí eu falo da estrutura atômica do material, tem que permitir essa trabalhabilidade para você sair daqui e chegar até aqui. Então, ele tem que permitir você trabalhar o material e depois chega nesse ponto, aí aqui você vai ver com que dureza que você chegou aqui, que tipo de material que você tem aqui. Que aí você vai fazer um tratamento térmico no gancho para ele obter as características que você deseja. Então, o início da peça, o início do projeto é engenharia de materiais, né? E depois você vai trabalhar ele e vai atingir esse aspecto final e depois você tem que fazer um tratamento térmico aí na sua peça. Então, vamos lá. Conformação a quente, né? Isso aqui a gente tirou do AVA, né? Então, fala assim, ó, a temperatura na qual os processos de conformação são realizados é variável. Importante, assim como a taxa de deformação do material. Normalmente, a conformação mecânica é classificada em a quente, tá? Trabalhar quente e trabalhar frio. E a deformação a morno, trabalho a morno. Uma maneira simplista de compreender a classificação das temperaturas de conformação é considerar a temperatura de fusão como referencial.
Assim, para temperaturas de deformações maiores que 0,6% da temperatura de fusão, considere-se trabalhar quente. Para temperaturas... Aí, presta atenção. Vamos supor que é a 1000 graus. Se você está trabalhando com 600 graus, né? Vamos trabalhar quente. Se você está trabalhando, vamos supor que a temperatura de fusão é 1000, você está trabalhando com 300, né? Então, você está trabalhando a frio. Entre 0,3 e 0,6, você está trabalhando no morno. Nos produtos de metais conformados a trabalhar quente, além de serem observados processos de recuperação ou recristalização, as peças experimentam oxidação superficial e distorções, que são associadas a variações de temperatura. O que ele está falando? O AVA, eu acho que ele errou, porque primeiro ele tinha que dar como, né, os processos de você trabalhar a peça, os processos de obtenção dos materiais, para depois falar em tratamento térmico. Então, o que é? Uma vez que o seu material foi conformado, que você tem a peça, né, essa trabalhabilidade no material vai gerar tensão superficial, né? Então, aí você vai fazer o tratamento térmico. Então, vamos lá. Conformação a quente. A resistência mecânica do metal e, consequentemente, a energia necessária para a deformação. Dessa forma, os equipamentos de conformação a quente necessitam de menor potência, pois temperaturas elevadas aumentam a trabalhabilidade do metal. O que ele está falando aqui? Aqui, eu até coloquei aqui para vocês, depois vocês assistem aqui esses vídeos, tá? Como é que faz uma chave de boca, esse forjamento aqui é muito interessante, tá? Por quê? Eu não estou colocando aqui para vocês, porque eu já expliquei. O aluno depois, são vídeos de 10, 15 minutos, o aluno depois assiste aí. O que ele está falando de trabalhabilidade? Se você pega um metal, você aquece esse metal, ele quente, é mais fácil você trabalhar ele, tá? Só que você tem que levar que você vai aquecer o metal, ele vai esfriar, aí você tem que prestar atenção na temperatura, né? Para depois você provavelmente vai ter que fazer um tratamento térmico para alívio de tensão, para homogeneização da superfície, distribuição melhor dos grãos na peça. Então, aqui a gente tem um forjamento e uma chave de boca aí que foram feitas, tá? Aí, olha só. Aqui eu coloquei isso aqui para a gente ter um entendimento seguinte. Pessoal, isso aqui é um metal líquido, tá? Isso aqui é um metal líquido. E esse metal, ele é líquido nessa situação aqui, ó. Quando ele começa a resfriar, nós temos aqui na figura B o crescimento dos cristalitos. Ou seja, ele começa a resfriar, você começa a formar isso aqui, ó. Aqui, ó. E aí vai resfriando e os grãos vão se formando. Então, aqui, ó, na letra C, formação de grãos com formatos irregulares após completa solidificação. E já na letra D, você tem a formação do grão, né? Só que o material está se solidificando. Então, você tem esse grão na superfície, e aí o material vai se formando, né? Ele vai se solidificando. Só que o aluno tem que entender que isso ocorre na superfície, vai continuamente dentro da peça, né? Inclusive peças conformadas através quando a peça é fundida, né? Você derrama material dentro do molde, né? É interessante observar que o molde é projetado para que a solidificação do metal ocorra de forma homogênea, não traga problema no material. E para que isso aconteça, você faz um cálculo, né, para que a solidificação ocorra de maneira homogênea na peça. Toda a peça, ela resfria de fora para dentro, né? Então, ela vai resfriando, 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 né?
e é interessante ser homogêneo o processo. Bom, então aqui nós temos a conformação plástica. A conformação plástica, processo de modificação da forma de um material no estado sólido por meio de esforços aplicados que gerem tensões abaixo da tensão limite de ruptura. A deformação plástica, nós já falamos disso. Então aqui, quando você vai trabalhar o material, você pode trabalhar ele nesse campo, que são processos mecânicos, né? E você pode trabalhar ele com processos metalúrgicos. As duas formas de você trabalhar o seu material. Aqui, nesse processo aqui de tensão, você pode trabalhar abaixo da tensão de ruptura, que aí você vai ter a laminação, a trefilação, o forjamento, a estampagem e a extrusão. Pessoal, mas o que você está falando? Estou falando que você vai pegar o material, seja por qualquer processo, na conformação plástica, mas o material não vai romper. Já na usinagem, o material rompe. Você tira material para ter aquela peça conformada. Na usinagem, você tem esses processos: torneamento, frisamento, retificação, bruxamento, furação, mandrilhamento. Ou seja, você tira material da peça. Então, você está acima da tensão do limite plástico. Na conformação plástica, você está abaixo, né? Você vai conformar o material, mas não vai ter rompimento em nenhum momento. E depois você tem conformação metalúrgica, né? E a conformação metalúrgica, você está acima da temperatura de fusão, que é a fundição soldagem, né? E a metalurgia do pó, que você está abaixo. Então, são os processos de conformação dos metais. Ok. Quais são os efeitos do trabalho a quente? Aumenta a temperatura, gera um incremento da frequência e amplitude da vibração dos átomos. Como consequente, a força necessária de deformação é reduzida. Traduzindo, você pega lá uma peça, você esquenta ela, é mais fácil de você trabalhar ela fica mais maleável. Por quê? Porque você aumentou a amplitude de vibração dos átomos. Então, aqui, o que esse gráfico traz para nós? Ele traz para nós o seguinte, aqui, ó, a força de forjamento, a redução de altura e a temperatura, né? Então, a gente verifica o seguinte: eu tenho a temperatura aqui, força de forjamento para uma liga de alumínio. Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou observando que eu estou a 480 graus Celsius. Olha a força que eu gastei. Chupeta. Aqui, ó, gastei essa força aqui. Uau! Eu estou a 400 graus. Olha a força que eu gastei. Aqui, ó, já aumentou. E eu estou a 315 graus. Olha a força que eu gastei, né? E aqui é o tanto que foi deformado, tá, pessoal? Aqui, ó, o tanto que foi deformado. Pessoal, então quer dizer o seguinte: quanto mais alta a temperatura, menos esforço, menos força você vai gastar para conformar o seu material. Isso que é o forjamento. Só que aí tem aquele negócio, gente. Você vai forjar a peça, ela vai resfriar, você tem que fazer um tratamento térmico para a sua peça não, aliviar as tensões. Bom, consolidação de cavidades e homogeneização química. Altas temperaturas favorecem a difusão, que permite a redução da heterogeneidade química no lingote. Tensões compressíveis no material permitem a eliminação de bolhas e cavidades diversas no exterior. No interior. O que é? Se o material está quente, você está trabalhando esse material quente, tá? E se você exerce tensões nesse material quente, pode aparecer deformidade
dentro do material. Por isso que depois você tem que fazer o tratamento térmico, né? Deixa eu ver uma situação aqui. Então, vamos lá. Né? Aqui, ó, olha que trem bonito isso aqui. Cara, isso aqui, ó, alterações de forma de distribuição de segregados. O processo de solidificação se dá em diversas direções cristalográficas preferenciais específicas para cada material. Nos metais, esse fenômeno dá origem às dendritas, que significa árvores de solidificação. Na verdade, você tem um metal, ele começa a solidificar e ele apresenta isso aqui, ó. Ele vai solidificando, tá? Isso é muito bonito, né? Aí, ó. A conformação a quente. Além de promover um aumento da trabalhabilidade do metal, o trabalho em temperaturas elevadas favorece a difusão do metal, reduzindo a heterogeneidade química do lingote causada durante a segregação de solidificação. Ou seja, se tiver uma liga, né, essa liga vai difundir melhor no material. O trabalho a quente, a alteração de forma e redução das dimensões ao sentido de deformação dos produtos provoca a redução dos espaços entre os braços das dendritas originadas no processo de solidificação que favorece o processo de fusão. O efeito trabalho a quente sobre as segregações presentes nos lingotes pode ser observado macroscopicamente. Ou seja, esse aspecto aqui, né, das árvores, ela pode ser homogeneizada, né? Você pode ocupar mais espaço às árvores devido ao trabalho a quente. Um cristal dendrítico é um tipo de cristal com aparência semelhante à de uma árvore, com ramificações que se repetem. Pessoal, aqui está muito aprofundada essa situação aqui, mas aqui é para mostrar que eu tenho um metal, eu estou trabalhando ele a quente, e que depois que eu conformo esse metal a quente, ele vai ser resfriado e ele pode apresentar esse tipo de estrutura atômica, tá? Aí lembrando que a estrutura atômica determina quais são as características mecânicas do material, algumas delas, né? E aí você faz o tratamento térmico com o objetivo de ter aquela característica que você deseja, tá? Então, aqui é a seção transversal de um eixo ferroviário, tá? Aí está mostrando microscopicamente esse eixo ferroviário, tá? Então, olha só, efeito trabalho a quente. O que acontece aqui para nós? Processo de tensões trativas, processo de tensões compressivas e o caso extremo é fratura. Pessoal, não estou entendendo isso não. O que eu estou te falando é o seguinte, velho. Se você vai trabalhar o material a quente, você vai trabalhar o material a quente. Ok, aqui está seu material. Ele está quente. Se você comprimir, repara esses espaços vazios aqui, vão ficar pequenininhos. Se você for trabalhar a quente o material através de tração, os espaços vazios vão aumentar. Então, tem um problema aí, você não pode chegar, né, no caso de fratura. Tá? Então, quando você faz o tratamento térmico, o objetivo é tirar até esses espaços vazios aqui e dar uma regularizada no material. Recristalização. Depois da recuperação, os grãos ainda estão tensionados. A recristalização, os grãos se tornam novamente equiaxiais, dimensões iguais em todas as direções. Então, aqui é o seguinte, você trabalhou o material, seja por tensões compressivas ou tensões trativas, e depois vai vir o processo de recristalização, ou seja, o material vai se solidificar de novo.
A deformação a quente, ela vai apresentar essas vantagens, que é o quê? Elimina a porosidade, promove o refinamento da estrutura do material, melhorando a tenacidade, permite o emprego de menor esforço mecânico e deforma profundamente devido à recristalização. Desvantagem: não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerância estreitas, o material sofre maior oxidação, exige ferramental de boa resistência ao calor, que implica em custo. Então, aqui, ó, na figura 4.4, observa-se que, de acordo com o trabalho a quente, as inclusões plásticas tornam-se alongadas, é o que a gente já falou. Já as inclusões duras permanecem inalteradas ou quebram-se, ocorrendo a redistribuição no produto. As inclusões não metálicas influenciam diretamente nas propriedades dos aços, como a ductilidade, alongamento, tenacidade na região da fratura dúctil, resistência à fadiga e resistência à corrosão. A compreensão dos efeitos das inclusões não metálicas é importante, pois permite a alteração manipulada das propriedades materiais. Então, o que ele está mostrando aqui para nós, né, é o efeito da plasticidade, né, efeito da plasticidade da inclusão sobre uma deformação. Então, se o aço está deformado e ele é conformado, ele pode apresentar esses tipos de variação aqui. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Antes da conformação a quente, eu tinha esse problema no aço. Depois da conformação a quente, apareceu essa cavidade aqui, que é o quê? Inclusão dura. Antes da conformação a quente, era assim. Depois, deu uma quebra. Então, a estrutura apresentou isso aqui. Antes, depois. É isso que ele está mostrando para a gente aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui ele apresentou. A figura 4.6 traz a microscopia eletrônica de varredura, o MEV, né, da seção longitudinal de chapas que apresentam grandes quantidades de inclusão de alumina, que foram fragmentadas e distribuídas durante o processo de laminação a quente, cerca de 30 micrômetros abaixo da superfície da chapa. Aqui, ó. Né? Então, apresentou essa inclusão aqui, né? Sulfeto de manganês alongada após a conformação a quente. Ou seja, o material era isso aqui, gente. O material era isso aqui. Depois que ele foi conformado, ele apresentou essa estrutura, esses veios aqui. Aí vem os exercícios do AVA, tá? Então, tá feito aqui bonitinho para tu, cara de tatu. Eu botei tudo aqui bonitão para vocês. Tá tudo feito aqui. Sussa na carapuça. E por hoje é só, amiguinhos. Beleza? Então, vamos que vamos. Fé em Deus, pé na tábua. Já lancei a nota